Olá, pessoal. Bem, meu nome é Moisés Bento Tavares. Atualmente eu me encontro na reta final do meu estágio de docência e eu fiquei responsável por ministrar essa última aula da disciplina de Fisiologia Vegetal para vocês. O tema referente a essa aula é a ecofisiologia da fotossíntese, ou seja, o que nós vamos abordar ao longo dessa aula é basicamente a influência de alguns fatores ambientais no processo de realização da fotossíntese, justamente porque os fatores ambientais influenciam a planta, influenciam o aparato bioquímico dela, influencia algumas características anatômicas ou algumas relações que a planta exerce com o ambiente, e isso tem efeito na fotossíntese. E, consequentemente, como a produção vegetal depende da realização da fotossíntese, então isso também influencia no que a planta está produzindo. Bem, a nossa aula será dividida em 4 partes, onde na primeira parte nós vamos dar uma introdução a respeito do que é a fotossíntese, da sua importância. Nós vamos abordar já o primeiro fator ambiental nessa primeira parte, que é a luz. Já na segunda parte da aula, nós vamos abordar o papel do CO2 e da temperatura sobre a realização da fotossíntese e como que esses dois fatores influenciam. Na terceira parte, nós vamos abordar o papel da água e dos nutrientes. E na quarta e última parte, nós vamos abordar a respeito do aquecimento global, sendo que o aquecimento global está provocando já as mudanças climáticas, e essas mudanças climáticas, somadas ao aumento da temperatura, influenciam o processo de realização da fotossíntese e a produção vegetal. Então, conceitualmente, a fotossíntese está descrita aqui, nessa primeira parte, e ela é descrita como sendo um processo de captação da luz visível e da sua conversão em energia metabólica na forma de ATP e NADPH. E também continuando o conceito, é descrita como sendo a utilização dessa energia metabólica para a ligação química do CO2 atmosférico com a água, produzindo o carboidrato, produzindo os açúcares. Esse açúcar aqui é o ponto de partida para outros produtos que a planta vai transformar esses carboidratos de acordo com a sua necessidade. Ela pode utilizar os carboidratos que são produzidos aqui para a respiração, para constituir suas partes, para promover o crescimento dela, para produzir seus frutos também, para produzir suas sementes, para se replicar, para se reproduzir, na verdade, replicar para vírus, e assim e continuar conquistando o ambiente. Então, uma vez que a planta ela produz esse produto aqui, as disciplinas mais ligadas à parte de produção, de agronomia, por exemplo, produção vegetal em si, nós abordamos a planta muitas vezes como sendo uma fábrica. Então, a produção vegetal ela depende da eficiência da fotossíntese, porque esse produto aí ele vem originalmente da fotossíntese. Então, quanto mais eficiente a planta for na realização da fotossíntese, melhores condições ela vai ter de produzir um produto melhor e também um produto em maior quantidade. Então, os fatores ambientais, eles afetam a fábrica, ou seja, eles afetam a planta, eles afetam o ambiente onde a planta está inserida e, consequentemente, o processo de fotossíntese. Então, como afeta a fotossíntese, a produção vegetal também é influenciada por eles. Alguns dos fatores que influenciam mais diretamente esse processo estão listados aqui abaixo, que são a luz, que é um substrato para a fotossíntese, a fonte de energia, o CO2, que é outro substrato retirado da atmosfera. A temperatura na qual a planta está realizando a fotossíntese também é um fator decisivo que contribui para essa relação, para a eficiência da fotossíntese. A água, que desempenha uma série de funções de extrema importância dentro da planta. E a nutrição mineral. Então, nessa primeira parte da aula, nós vamos discutir basicamente a respeito da luz. Como estamos falando de fotossíntese, então se trata da luz visível, a luz que se encontra na faixa entre os 400 e os 700 nanômetros. Então, essa é a luz que as plantas conseguem aproveitar para a realização da fotossíntese. E
Em relação àqueles fatores, nós temos que esses três aqui, luz, gás carbônico e água, eles são os principais substratos necessários para a realização da fotossíntese na planta. São os diretamente, digamos assim, envolvidos no processo, que estão representados nessa figura, na qual a água chega até a planta pelas raízes, usualmente. O CO2 ele é proveniente da atmosfera e é capturado dela, ou seja, capturado da atmosfera através dos estômatos, que normalmente se encontram nas folhas. Existem plantas que os estômatos estão localizados no caule também. Os cactos é um exemplo claro disso, mas usualmente a maioria das plantas captura o CO2 através das folhas. E, né, como resultado desse processo, é liberado o oxigênio, como está representado aqui. Ele é o subproduto da fotossíntese, no caso. Não podemos esquecer de falar da luz. Novamente, a fonte de energia luminosa para a realização desse processo é o Sol. O Sol emite vários comprimentos de onda diferentes, no entanto, as plantas só conseguem aproveitar para fins da fotossíntese os comprimentos de onda compreendidos na faixa do visível. Bem, então, para compreendermos melhor a respeito do papel da luz na realização da fotossíntese, a gente também precisa aprender um pouco a respeito do papel da respiração nesse processo. Então, esse gráfico, ele traz expresso, aqui no eixo do X, a variação na intensidade luminosa, ou seja, na quantidade de luz que está disponível no ambiente para a realização da fotossíntese, com a quantidade de CO2 que está sendo fixada nesse processo. Ou seja, na presença de luz, a planta captura CO2. Claro, a gente subentende aqui que ela também está tendo água disponível e realiza a fotossíntese, porque essa curva representa justamente o comportamento da fotossíntese, ou seja, da captura de CO2 atmosférico que está sendo transformado em açúcares. É isso que essa curva representa. Vejam que aqui nós temos essa linha que representa a respiração. Por que a respiração está aqui nesse processo? Porque, estequiometricamente falando, digamos assim, o que a fotossíntese está realizando, ou seja, a fotossíntese está fixando carbono dentro da planta. A respiração faz o processo inverso, ela quebra as moléculas orgânicas que são produzidas originalmente a partir da fotossíntese e libera CO2 para o ambiente. Então, esse processo aqui fixa carbono, ele coloca o carbono dentro da planta, e esse processo aqui, ele retira o carbono da fotossíntese através da quebra das moléculas orgânicas. Então, à medida que a luz vai aumentando, a taxa de fotossíntese está aumentando também, só que basicamente, se a gente for olhar todo o aumento da taxa de fotossíntese realizado até esse ponto aqui, ele está compensando o quê? A quantidade de CO2 que foi perdida pela respiração. Porque essa parte aqui para baixo representa isso. Ela representa a quantidade de CO2 que foi perdida através do processo de respiração. Então, a intensidade luminosa foi aumentando, a taxa de fotossíntese foi aumentando junto, só que ela só foi compensar a quantidade de carbono que foi perdida pela respiração nesse ponto aqui. Então, o ponto no qual a intensidade luminosa ela fixa uma quantidade de CO2 igual a que foi perdida na respiração é chamado ponto de compensação fótica, como está descrito aqui no gráfico, ou ponto de compensação luminosa. Continuando falando a respeito ainda do aumento da fotossíntese, tudo bem. A variação da intensidade luminosa continua aumentando a taxa de fotossíntese. Aqui é o ponto de compensação. Ela continua aumentando, aumentando, aumentando. Já passamos do ponto de compensação. Então, isso aqui já está sendo uma fixação a mais do que a planta consome na respiração. Mas ela chega num ponto em que a variação na intensidade luminosa já não consegue mais aumentar a taxa de fotossíntese. Ou seja, a partir desse ponto aqui, não há mais incrementos com aumento na intensidade luminosa. E esse ponto aqui, onde a fotossíntese atinge o seu, digamos assim, se estabiliza, é o chamado ponto de saturação luminosa. Isso acontece por quê? Porque à medida que a intensidade luminosa vai aumentando,
as plantas vão tendendo a abrir mais os estômatos, ou seja, a quantidade de estômatos vai sendo aberta gradualmente, até chegar no ponto em que a planta já abriu todos. E a quantidade de CO2 que a planta consegue colocar para dentro dela já não é mais possível de ser aumentada por esse processo, porque já está no nível máximo de abertura estomática. Então, aqui é o ponto de saturação luminosa. Em alguns casos, essa curva não fica assim, extremamente retinha durante todo o percurso, porque outros fatores começam a influenciar e ela meio que tende a diminuir. Chega até aqui e diminui. Nas plantas C3 isso ocorre devido a um processo chamado fotorrespiração, que será abordado na parte que fala a respeito do papel da temperatura sobre a realização da fotossíntese. Então, espero que tenha ficado claro para vocês essa primeira parte. Bem, aquela curva lá da resposta da fotossíntese em relação à luz que a gente viu, ela é uma curva que representa o comportamento médio das plantas. Ou seja, nem todas as plantas têm aquele comportamentozinho lá exatamente daquele jeito. Principalmente quando a gente está falando de mecanismos fotossintéticos, porque existem diferentes plantas, existem diferentes grupos de plantas classificados de acordo com o seu aparato fotossintético, com as variações que eles apresentam. Então, existem três principais grupos de plantas em relação aos mecanismos fotossintéticos, que são as plantas que possuem mecanismo C3, sendo que as plantas C3, como está relacionado aqui, são plantas que podem ser plantas de sombra, mas que também podem ser plantas de sol, ou seja, existem plantas C3 de sol e de sombra. Existem as plantas que possuem o mecanismo C4, e quando estamos falando de planta C4, convencionalmente, na verdade, funcionalmente, elas são plantas de sol, sempre. E temos o mecanismo CAM. Não vamos abordar muito a respeito do mecanismo CAM nessa relação de luz e fotossíntese, porque o mecanismo CAM, bioquimicamente, ele se assemelha ao mecanismo C4. Assim como nas plantas C4 é a pepicase que faz a captura inicial do CO2, do carbono, no mecanismo CAM também é assim, só que as plantas CAM elas são adaptadas a sobreviver em ambientes que têm limitações hídricas. É uma adaptação que elas possuem para evitar a perda de água. Elas são plantas extremamente econômicas do ponto de vista do uso da água. E elas têm uma separação temporal no processo de captura do CO2 e realização da fotossíntese. Elas capturam o CO2 durante a noite, onde elas perdem menos água, e realizam a fotossíntese durante o dia, na presença de luz, com os estômatos fechados. Então, devido a esse fator, nós não vamos discutir muito. Mas voltando aqui para o gráfico, nós temos, de forma semelhante, nesse eixo X, a variação da intensidade luminosa. No eixo Y, nós temos a taxa de fotossíntese líquida. E aqui nós vemos o comportamento, a resposta fotossintética da planta em relação ao mecanismo C4, em relação ao mecanismo C3 das plantas de sol e também as plantas C3 de sombra. Pegando aqui os pontos de saturação luminosa, ou seja, aqueles pontos em que não se observa mais aumento da taxa de fotossíntese com o incremento da luz, com o aumento da intensidade luminosa, a gente vê que o ponto de saturação para as plantas C4 ele é mais distante do zero, ele é maior para as plantas C4. O mecanismo C4 também é maior do que o das C3 de sol, e ele é muito maior do que o das plantas C3 de sombra. Tá vendo? As plantas C3 de sombra saturam bem mais rápido do que as plantas C3 de sol e nem se compara em relação às plantas C4. Outra coisa que nós vamos ver aqui é o ponto de compensação luminosa, ou seja, aquele ponto em que essa curva aqui toca o eixo que corresponde à variação na luz. É o ponto de compensação de equivalência entre a fotossíntese e a respiração. Então, para as plantas C4, ele é um pouco maior. Para as plantas C3 de sol, ele tende a ser um pouco menor do que em relação às plantas C4. E para as plantas C3 que são de sombra, ele é menor do que das plantas C3 de sol. Como está representado aqui, não está tão claro para vocês, mas é assim sim. Qualquer coisa a gente tira dúvidas depois. Esse gráfico aqui ele compara duas plantas, uma planta de sol
swing plant, e uma planta de sombra, uma shade plant, em relação à taxa de respiração, daqui do zero para baixo, corresponde à respiração, ou seja, o carbono que é perdido pela respiração, e aqui do carbono que é fixado pelo processo de fotossíntese, ou seja, daqui para cima é a fotossíntese. Então, pegando aqui a planta de sombra, a gente vê que o ponto de saturação luminosa dessa planta de sombra acontece bem antes do que o da planta de sol. Aqui tem a variação da intensidade luminosa, então, planta de sombra é mais ou menos aqui, planta de sol um pouco mais para cá. Então, veja que é preciso uma intensidade luminosa maior para poder saturar uma planta de sol. Da mesma forma, os pontos de compensação aqui, o ponto de equivalência entre a fotossíntese e a respiração, para as plantas de sol, está sendo o quê? Para a planta de sol, no caso, está sendo maior do que em relação para a planta de sombra aqui. Ou seja, a planta de sombra ela gasta menos com a respiração do que a planta de sol, que está consumindo mais aqui. Bem, essa figura representa basicamente de como que é o comportamento do aumento da diversidade dentro dos ecossistemas. Então, esse processo aqui ele é meio que denominado de sucessão ecológica, onde você parte de um ambiente que inicialmente era mais ou menos estéril, não tinha basicamente formas de vida vegetal aqui nesse caso. A gente está abordando aqui um processo de sucessão ecológica a nível florestal. Então, esse ambiente um dia foi praticamente desnudo, praticamente estéril, então as plantas começam a conquistar esse ambiente e vão modificando as suas condições e tornando ele mais favorável para outras plantas poderem se adaptar, poderem sobreviver e, por sua vez, essas plantas também vão modificando esse ambiente e tornando as condições mais favoráveis para o desenvolvimento de relações ecológicas mais complexas e aumento da diversidade ecológica dentro desse contexto. Então, aquelas plantas que conquistam primeiramente um ambiente são chamadas as espécies pioneiras, ou seja, são aquelas que pegam o ambiente numa condição um pouco menos favorável, digamos assim, do ponto de vista da disponibilidade de recursos. Temos as plantas que têm comportamento intermediário, ou seja, o ambiente já não está tão mais nocivo como estava aqui nesse primeiro parte, ele já está um pouco mais, digamos assim, confortável. Então, tem essas plantas que se adaptam melhor a viver nesse meio termo aqui. E uma vez que esse processo avançou, ele consegue chegar até o clímax. Isso aqui é onde tem, digamos assim, o máximo de diversidade vivendo em conjunto nesse ecossistema, onde a gente tem níveis de relações ecológicas mais complexos. Por exemplo, aqui a gente consegue ver uma grande variabilidade de árvores, de arbustos, de plantas vivendo abaixo delas. Então, esse nível aqui é como se fosse mais ou menos semelhante a uma floresta tropical, como, por exemplo, a Amazônia, por exemplo, a própria Mata Atlântica. E ao chegar nesse nível de clímax, isso aqui não chega a acontecer com a caatinga. Esse bioma brasileiro não chega a apresentar isso. Isso aqui é uma coisa mais característica de Amazônia ou Mata Atlântica, em que você tem uma floresta já umbrófila mais densa e você consegue observar a formação dos estratos florestais, ou seja, as plantas começam a ocupar posições diferentes dentro da floresta. Então, tem o estrato arbóreo superior, com as árvores mais altas, aqui elas são árvores que têm mais de 40 metros. Aí você tem árvores que ocupam o estrato que está imediatamente abaixo, que é o estrato arbóreo médio, ou teto do dossel florestal. Você também tem abaixo desse estrato aqui essas outras árvores que ocupam o estrato arbóreo ou subbosque inferior. Aí tem o estrato arbustivo e o estrato herbáceo. E a distribuição da luz que vem do sol dentro desses estratos ela é diferenciada. O que é esperado então é que o comportamento da fotossíntese para essas árvores, para essas outras árvores, para essas outras, para os arbustos e para o estrato herbáceo, ela seja diferente. A tendência é que as plantas que estão no estrato mais superior, nos estratos mais superiores, sejam plantas o quê? São plantas de sol. Enquanto que essas plantas aqui já são mais acostumadas
são adaptadas, na verdade, a viver nesse ambiente com uma disponibilidade de luz menor. Elas meio que pegam a luz que conseguiu passar por aqui e utilizá-la. E assim por diante. Os níveis de luz vão diminuindo aqui dentro porque a parte de cima fecha o dossel. Mas, se a gente for parar para pensar, uma árvore que algum dia alcançou esse porte aqui, originalmente, teve a sua semente germinada aqui embaixo. E ela foi crescendo até chegar ao nível superior. Então, existem muitos estudos que provam que plantas que ocupam esse estrato superior, algum dia teve algum comportamento de planta de sombra aqui embaixo, ou seja, ela se adaptou, ou melhor, ficou adaptada durante um bom tempo a viver na sombra até que conseguiu crescer o suficiente para ultrapassar e chegar ao estrato superior. E aí elas se modificam, a sua anatomia, suas folhas, sua fisiologia passa a se comportar como se fosse uma planta de sol. A menos que ela tenha germinado, por exemplo, em uma clareira, uma abertura no meio da floresta. Então aí ela já estava recebendo luz plena, de certa forma, então ela não teve essa necessidade de ter esse comportamento de planta de sombra no seu estágio inicial e já se desenvolveu a partir do início como uma planta de sol, crescendo rapidamente para antes que as demais espécies cubram a clareira, por exemplo, e ela fique sombreada. E esse gráfico mostra mais ou menos essa relação. Então, eu falei que as espécies pioneiras elas são mais acostumadas a viver nesse ambiente esse ambiente não tão propício, com mais estresses, um ambiente sem cobertura ainda. Então, num ambiente sem cobertura, elas vão estar mais expostas à incidência de radiação, ou seja, à incidência de luz. Então, é isso que esse gráfico vai mostrar. A relação entre a intensidade luminosa também e a fotossíntese. Aqui estão sendo destacadas as espécies pioneiras, ou seja, aquelas primeiras espécies que conquistam o ambiente. E vejam que a quantidade de luz que elas precisam é maior para poder saturar do que daquelas árvores de clímax, que basicamente só aparecem lá quando o ambiente está mais estável. Está vendo aqui? Por sua vez, aqui estão as árvores de clímax, essas duas curvas. Aí a gente tem essa daqui marcada com esses pontinhos, com esse X, na verdade, que representam o quê? As plantas de subbosque, aquelas plantas que estavam lá abaixo do estrato do dossel das plantas, que estavam lá na sombra. Vejam que a quantidade de luz que elas necessitam para atingir o máximo da sua fotossíntese, para atingir o seu pico e depois logo se estabilizam, é bem pequena. Elas são plantas que são adaptadas a viver naquelas condições. Claro, aquelas árvores acabam crescendo algum dia, não todas elas, depende da genética da planta, mas muitas delas um dia vão alcançar o estrato superior, vão chegar lá acima dos 40 metros e vão ter a sua fisiologia, sua anatomia um pouco modificada para se comportar como uma planta de sol, como uma árvore de sol. Ainda em relação à luz e à fotossíntese, não só existem plantas de sol e plantas de sombra, mas em uma mesma planta a gente consegue encontrar folhas de sol e folhas de sombra. As folhas de sol são aquelas que estão mais nas extremidades da planta, que estão diretamente expostas à luz, então elas são adaptadas a uma condição de maior disponibilidade luminosa, enquanto que aquelas folhas que estão na parte mais interna da copa, por exemplo, da copa de uma mangueira, elas são plantas adaptadas a viver. Plantas não, são folhas com adaptações para conseguir realizar a atividade fotossintética com baixa disponibilidade de luz. Essa figura, ela mostra isso. Aqui nós temos em corte uma folha de sol e uma folha de sombra. Vejam que as estruturas que elas têm nas folhas elas são as mesmas. Epiderme, parênquima também, o palissádico e o esponjoso, o lacunoso. Epiderme, aqui do mesmo jeito. Epiderme inferior, parênquima esponjoso, parênquima palissádico e epiderme. Mas vejam que a espessura da folha de sol ela é maior do que da folha de sombra. Essa figura está em escala. Então, se a gente imaginar como que a luz vai penetrar nessas camadas de célula aqui, já dá para ter uma noção de como que é a resposta da folha de sol e da folha de sombra em relação à fotossíntese. Então, essa luz que vai penetrar aqui, nessa folha de sol, ela vai ter uma quantidade de células maior para poder atingir e realizar a fotossíntese. Ou seja, essa folha aqui vai consumir mais luz
para poder realizar sua fotossíntese. Ou seja, aquele ponto de saturação luminosa para a folha de sol é para ser maior, de acordo com o que a gente está tentando visualizar aqui, do que dessa folha de sombra, que é menos espessa e que com uma quantidade relativamente menor de luz, ela já vai conseguir atingir, vai ser o suficiente para todas essas células aqui, então ela já vai atingir o máximo de realização da sua fotossíntese antes do da folha de sol. Além disso, o consumo de CO2 nessa folha aqui, que tem uma quantidade menor de indivíduos celulares para alimentar, digamos assim, através da respiração, é menor, então espera-se que ela consuma menos, que ela perca menos CO2 pela respiração, que ela seja uma folha mais econômica, então assim, nesse sentido, do que a folha de sol. E esse gráfico aqui, vou logo adiantando que tem erros nesses gráficos, mas a princípio tem alguns pontos aqui que são válidos e que a gente vai mostrar. Como eu falei anteriormente, para as folhas de sol, o ponto de saturação luminosa aqui, desse é da folha de sol, esse aqui é da folha de sombra. Olha, o da folha de sol é maior do que o da folha de sombra, ou seja, a folha de sol precisa de mais luz do que a folha de sombra. Aqui é o ponto de compensação luminoso, é o ponto em que a fotossíntese e a respiração se equivalem. Para a folha de sombra, ele está sendo menor do que da folha de sol, que está projetado aqui um pouco mais adiante. Então, realmente, isso aqui até por enquanto está certo. Mas aqui tem um erro. Se esses dois pontos aqui são diferentes, esse ponto aqui, ou seja, o consumo de matéria orgânica e a liberação de CO2 pela respiração era para ser diferenciado. Esse ponto aqui era para ser um pouco mais acima e esse talvez um pouco mais abaixo. Então, eles eram para ser diferenciados. Nesse caso, a gente não tem mais folhas, a gente está falando de espécies, mas aqui a gente tem uma espécie um pouco mais de sombra. Veja que o ponto de saturação dela é menor do que o das outras. Porém, também aqui o consumo de CO2, a liberação do CO2, a liberação, a perda de CO2 pela respiração, ela está tendendo a ser diferenciada entre as espécies, mas o ponto de compensação aqui está sendo equivalente no mesmo ponto, que também é um erro. E em relação a essa parte inicial de luz, era isso que a gente tinha para discutir. Eu vejo vocês nas próximas aulas, onde discutiremos os outros fatores. Obrigado pela atenção até agora, espero vocês.